Bom, sejam muito bem-vindos de volta. Para esse próximo painel, eu gostaria de pedir a licença de vocês para uma pequena troca de discurso, já que essa temática agora muito me afeta. E, como a nossa próxima mesa é composta pela cultura e todos são brasileiros, eu acho que cabe fazer uma intervenção e, por isso, peço a licença de vocês. Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção, já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, a lei da embolada, a linguada, a percussão, a dança, mugango, tingo, a gente mamulingo, o charme dessa nação. Quem foi que fez o samba? Quem foi que fez o coco samba? Que fez a rema gemer na boa? Quem foi que fez do coco um cocá? Que deixou um oco no lugar? Que fez do sapo cantor de lagoa? E diz aí, Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi 500 reais, me diz quanto foi. Olha, Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, paguei. Me diz quanto foi. Olha, me diz quanto foi. Já que sou brasileiro, do pandeiro, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro, do repique, do pique, do funk, rock, do toque, da platinela, do samba, da passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. E dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. E diz aí, Tião, oi, fui, comprei, paguei. Me diz quanto foi. Olha, me diz quanto foi. Olha, Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, paguei. Me diz quanto foi. Me diz quanto foi. Só põe biboca no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar baiano com Copacabana, chiclete, eu misturo com banana. E o meu samba, o meu samba, o meu samba vai ficar assim. A imagem é meu, 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 a imagem é meu. Deixa que diga, que pensa, que fala. Desço pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem. Desço pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada e você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Quem foi? Quem foi? Quem foi que fez a imagem? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Aqui. Funcionando. Boa tarde a todas e todos. Obrigada por essa intervenção que já nos coloca em energia, numa vibração que eu acho que essa mesa pede. Eu fiquei pensando qual que, talvez a palavra que mais se repetiu ao longo da manhã e tarde até o momento, me parece que foi transformação ou transição. A gente vai se dedicar aí nesse painel, e obrigada aos convidados, a falar sobre a relação desta transição e dessa transformação a partir também da arte e da cultura e a importância dessa dimensão na produção de novos futuros, de imaginários e da transformação que a gente quer. Para começar, eu vou pedir primeiro, então, ao Hugo, nosso convidado, para fazer uma apresentação, que vai nos ajudar também, vai trazer elementos interessantes para essa conversa, mas ele é o convidado agora que vai ter esse momento. Boa tarde a todas e a todos. Um dia intenso. A gente teve muitas conversas hoje em várias dimensões, nessa chamada Agenda ESG. Hoje a gente vai estar falando aqui um pouco mais, provocando um pouco, nessa dimensão da arte e da cultura, que cabe em todas as letras, né? Eu brinco até que seria talvez o soft power, um novo jeito de olhar para o S ali dessa agenda. Eu queria aqui, inicialmente, agradecer ao José Roberto,
pelo convite, a Beatriz Azeredo, parceira de longa data, cumprimentar também aqui a Carlota, a Bruna, a Florian, que eu acho que entra, talvez, não vai mais entrar, e a Rosália, que acabei de aprender, com quem eu tenho a satisfação de compartilhar esse painel. Queria cumprimentar também aqui o Raul Jungmann, presidente do IBRAM, que ajudou a fazer essa articulação desse encontro maravilhoso, o Eduardo Bartolomeu, nosso presidente da Vale, que esteve aqui de manhã falando num painel, o Alexandre D'Ambrosio, nosso vice-presidente, o Guilherme Scarance, nosso diretor de comunicação, e não posso deixar de mencionar também a presença da minha companheira de todas as horas e de todas as lutas, a Beth Goffman, que está aqui também me prestigiando. Para falar um pouco, né, produção de imaginários, né, qual é o papel fundamental da cultura e da arte, e conectando um pouco com o que a gente está fazendo na Vale. É um desafio, mas eu vou tentar fazer. E, na verdade, como uma pessoa da cultura, atuo nessa área há cerca de 30 anos, essa é uma provocação e é um tema que está sempre presente, né? Qual é o papel, né, da cultura e da arte na sociedade contemporânea? Eu começo falando de um outro chapéu meu, quando eu estive dirigindo a Fundação Roberto Marinho, né, e, naquele momento, tive a oportunidade de liderar a criação de museus, como o da língua portuguesa, o do futebol e o do amanhã. E, aliás, o Museu do Amanhã ele tem, na sua narrativa, muito do que se quer discutir e refletir nesse encontro de hoje, que é a ideia de um amanhã não tão longínquo. Na verdade, é um amanhã que estamos construindo hoje, por nossas decisões. Essa é a principal mensagem do Museu do Amanhã, né? E, no caso do Museu da Língua, eu costumo dizer que o visitante se visita a si mesmo. É um museu que trabalha com a própria identidade. E todo esse trabalho e todo esse desafio de refletir sobre tudo isso foi sempre muito desafiador na minha vida. E agora, na Vale, mais ainda, né? É uma jornada que a gente vem buscando constituir experiências inovadoras, engajar novos públicos, projetar imaginários e fazer com que a produção cultural, em qualquer linguagem ou universo, se conforme sempre em um lugar para projetar os nossos melhores sonhos. Eu esqueci de mostrar o slide dos museus que já mencionados, eu sou meio atrapalhado com botões, mas daqui para frente eu sigo, né? E essa ideia de projeção de imaginários, ela se conecta diretamente ao conceito de democratização cultural, cujo objetivo é o de permitir que todos os grupos sociais vivam e compartilhem as suas culturas. Esse é um grupo do Vale Música, é um grupo de jovens negros de periferias, de cidades onde a gente mantém esses núcleos musicais. Isso porque a cultura, né, ao falar de compartilhar suas culturas, isso porque a cultura não é apenas um bem comum, ela é uma produção coletiva, que do local se projeta para o global, e vice-versa, como organismo vivo e em constante evolução. O papel da arte e da cultura é, essencialmente, o de servir ao público, cuja definição eu pego emprestado do filósofo colombiano Bernardo Toro, que o público é aquilo que convém a todos, da mesma maneira, para a dignidade de todos. E é exatamente essa a lógica de servir ao público que temos procurado praticar diariamente na Vale e no Instituto Cultural. Hoje, o maior investidor em cultura do Brasil e que tem promovido, nas várias ações, o acesso à diversidade cultural e o fortalecimento das indústrias criativas, entendendo a cultura como ferramenta para o desenvolvimento social. A gente não faz nada sem escutar e incluir as comunidades locais e a nossa rede de parceiros. Sabemos que é hora de sermos abundantemente colaborativos. Ninguém muda nada sozinho. Além de diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, eu tenho a responsabilidade de ser também diretor de Clima e Natureza da Vale. E digo responsabilidade associando a etimologia da palavra. Mais cedo uma colega falava aqui que gosta muito de etimologia, eu também, que em latim quer dizer respondere, que significa responder, prometer em troca, a habilidade de oferecer respostas. E aqui, trazendo para o nosso painel, a possibilidade de oferecer respostas para as questões urgentes do nosso tempo. Na Vale, a agenda ESG é uma prioridade conectada com os nossos pilares estratégicos,
que passam por promover uma mineração sustentável, olhando para pessoas e comunidades, fomentar uma economia de baixo carbono de olho na transição energética e na justa transição energética, e manter, obviamente, uma disciplina de alocação de capital. Nós somos comprometidos também com a diversidade, a equidade de gênero e a pauta antirracista, porque entendemos que a pluralidade de identidades potencializa a inteligência coletiva, a capacidade de inovar, ainda mais se tratando de um setor com a menor representatividade de gênero do mundo, que é o nosso. Mas temos feito significativos avanços, como vocês podem ver nestes slides. E como é que a cultura, voltando ao tema do nosso debate, se integra a esse contexto de mudanças e transformações, seguindo o que Carlota já colocou? A Vale atua nessa agenda da cultura há mais de 2 décadas, mas foi em 2020 que nós fizemos um movimento muito importante no meio da pandemia e da crise humanitária, que foi a criação do Instituto Cultural Vale. Foi uma resposta urgente a esse cenário, movida pelo propósito de democratizar, como eu já disse, o acesso à arte e à cultura. Desde que o Instituto foi criado, são cerca de 600 projetos apoiados nesses 3 anos, com recursos da Lei Rouanet ou com recursos próprios. Apenas neste ano, nossos 4 centros culturais acolheram 700 mil visitantes. Mas temos uma vocação que não é apenas de apoiar e de patrocinar. Aliás, não gosto dessa palavra patrocínio, que leva para aquela visão de marketing, de discussão de logotipo, e sim como articuladores, como curadores de projetos que estamos buscando dar visibilidade, olhando para projetos que normalmente não estão no streaming necessariamente. E, portanto, a gente é comprometido com temas como, por exemplo, a pauta antirracista, que cito exposições como Um Defeito de Cor, a formação de curadores sociais, arte preta e várias outras atividades, né, numa luta de dar visibilidade a essa luta e também a um processo de equidade de gênero e a preservação da memória para buscar essas urgências da sociedade. E estamos também muito engajados, vejo que tem uma liderança indígena aqui na plateia, que muito nos honra, muito engajados com a pauta indígena, que é um dos nossos focos, e em sinergia, inclusive, e aí eu estou procurando fazer essa conexão entre a atuação da cultura na construção dessa, muito obrigado, dessa agenda ESG corporativa de grandes empresas, e em sinergia com a atuação da Vale. Afinal, em 2021, a Vale, como já foi dito pelo nosso presidente hoje cedo, renunciou a todos os direitos minerários e de lavra em terras indígenas. E a Vale se relaciona com 13 povos indígenas no Brasil e no mundo. E também publicou compromissos pautados na Declaração das Nações Unidas sobre os direitos de povos indígenas. Em 22, celebramos 40 anos de relacionamento com o povo indígena Xikrin do Cateté e os Kayapó, com a assinatura de um acordo histórico, encerrando controvérsias de mais de 15 anos, e aqui é o nosso CEO lá na própria terra, Xikrin do Cateté. Nessa perspectiva também, a gente articulou a exposição Nheporã, Memória e Transformação, no Museu da Língua Portuguesa, com curadoria de artistas indígenas e que abriu a década das línguas indígenas da ONU no Brasil e agora, em 24, vai chegar à sede da Unesco em Paris. Destaco também a exposição Maranhão Terra Indígena, um trabalho de cocriação com lideranças de 17 povos originários deste estado e que integra o bioma amazônico. Aliás, falando no bioma amazônico, é estratégico reforçar e destacar que isto é uma questão absolutamente central na agenda da Vale, que atua no bioma há 40 anos. É de Carajás que sai 60% de toda a produção de minério de ferro que o Brasil exporta, que é o segundo item da pauta de exportações brasileiras. E isso dentro de uma floresta nacional protegida, como o Bartolomeu falou mais cedo, e a gente impactando 2% desse mosaico de Carajás constituído por cerca de 788 mil hectares. Então, essa é uma visão de como é estratégica essa nossa relação com a Amazônia. Não é apenas aqui, nesse caso, uma agenda ESG. Ele é um imperativo para a continuidade do nosso negócio, portanto, cuidar deste bioma, né? E nessa atuação,
a gente também, pela via da cultura, a gente tem reforçado o esforço de integração desse chamado eixo norte e nordeste do Brasil, que é o mais carente de recursos no cenário cultural. Só esse ano são cerca de 100 projetos com um volume de investimento na região que aumentou em mais de 4 vezes nos últimos 3 anos. Eu cito como exemplo o nosso patrocínio à Bienal das Amazônias, que reúne 121 artistas de todos os países panamazônicos e que, em março, vai sair num barco, que o próprio barco é uma obra de arte de um artista boliviano, carregando o seu conteúdo para as comunidades remotas da Amazônia. E esse conjunto de ações realizadas em conjunto com uma rede de parceiros se une a outras iniciativas da Amazônia, da Vale na Amazônia, que está lá há 4 décadas. A gente, por exemplo, fomenta a bioeconomia, foi dito aqui mais cedo pelo colega da Alana, e protegemos a floresta em pé por meio de um conjunto de ações do Fundo Vale. São mais de 900 mil hectares protegidos na região e a gente assumiu, em 2019, um compromisso de proteger e restaurar mais 500 mil hectares de floresta no Brasil e já estamos atingindo 36% dessa meta esse ano. A gente também atua em pesquisa, conhecimento e biodiversidade em áreas como genômica e mudanças climáticas por meio do ITV, que é um hub de conhecimento sobre a Amazônia único no Brasil. Tem projetos com o ICMBio, por exemplo, do chamado DNA ambiental. A gente está no mapeamento genético de cerca de 12 mil espécies da fauna e da flora, é o maior projeto de mapeamento genômico do Brasil. Mas, para finalizar, seja nas ações de natureza ou naquelas ligadas à cultura, buscamos sempre costurar o desenvolvimento cultural, social, a cultura, a educação e a preservação das nossas diversas identidades. Daí a importância da valorização do nosso patrimônio e da preservação da memória. Por isso, apoiamos o restauro do acervo da Cinemateca Brasileira e a reconstrução do Museu Nacional, destruído por um trágico incêndio. Mais do que aportar recursos financeiros, participamos da governança do projeto juntamente com a Unesco, a UFRJ e o BNDES. Mais recentemente, anunciamos uma parceria inovadora com o Inhotim, maior museu a céu aberto do Brasil e um dos mais importantes do mundo, voltado para a democratização do acesso e formação de um fundo de endowment visando a sua perenidade. E aqui, um ponto que eu acho super interessante destacar, esqueci de mostrar o slide de Inhotim, está aqui, que é um pouco como essa estratégia da cultura se dialoga com a própria percepção da população em relação à empresa Vale. E isso foi dito também pelo colega do Instituto mais cedo, a importância das métricas. Isso aqui é uma pesquisa feita mês a mês pelo instituto chamado RepTrack. A curva verde é a média da reputação da Vale mês a mês. A curva em amarelo é a média de percepção positiva daqueles que acompanham as atividades culturais da Vale ou têm conhecimento dela de alguma maneira. Ela é, em média, 25% a 30% acima da média da Vale. Então, isso é interessante reforçar nessa pauta de Agenda ESG a construção de percepção de vínculos, a construção de vínculos entre uma empresa, uma corporação cidadã e as comunidades ou a sociedade para a qual ela tem que atuar e contribuir nessa agenda chamada ESG. E, pensando de forma mais ampla, buscando olhar para além da perspectiva das nossas organizações ou da própria Vale, como é que a gente pode contribuir para a agenda ESG pela via da cultura, voltando para o tema do debate e, ao mesmo tempo, finalizando? Para responder essa pergunta, eu entendo que a gente deve olhar para a provocação, já foi dito aqui 2 ou 3 vezes, feita por Kofi Annan em 2004, naquele momento, quando se lançava o relatório Who Care Wins, do Pacto Global, que trouxe à luz, inclusive, pela primeira vez, esse acrônimo, ESG. E ele dizia, aliás, também atrasei o slide, mas aqui estamos lá, não descansemos até termos verdadeiramente conseguido trazer mudanças positivas para a vida das pessoas. Infelizmente, vivemos uma era que não nos deixa muito a celebrar. Nossos valores humanos precisam, mais do que nunca, serem resgatados para superar a infâmia das guerras, da fome, do racismo, do preconceito e outras tantas violências. A solidariedade é um dos valores mais necessários
para que o nosso valor maior, a vida, possa prevalecer. Aliás, solidariedade é mais um Szinho para pôr ali. Acredito que a cultura e a arte vão nos ajudar a pavimentar este caminho. De outro lado, não se pode falar em cuidados com a natureza, também pegando o E, sem investir na formação de mentes sensíveis que sejam capazes de criar outras narrativas para o mundo. Ou, como diz o pensador Ailton Krenak, primeiro indígena a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Trata-se de construir uma relação indissociável com a origem, com a memória da criação do mundo e com as histórias mais reconfortantes que cada cultura é capaz de produzir. Isso pode não ter um significado muito prático para concorrer com os outros em um mundo em disputa tão intensas e tão rápidas, mas faz todo sentido na valorização da vida como um dom. Muito obrigado. Obrigada, Hugo. Eu achei que você, em algum momento, ia mostrar suas credenciais e foi por isso que, propositalmente, eu não apresentei vocês no início. Mas você falou, rapidamente, 3 palavras que têm a ver com os cargos que você ocupa: clima, natureza e cultura. Eu queria chamar a atenção para isso, porque ainda são cargos, digamos, separados, e acho que faz sentido parabenizar a sua trajetória e também a trajetória institucional que te leva a esse lugar que você ocupa hoje, para dizer que isso tem um certo ineditismo e que a gente precisa celebrar. Uma empresa brasileira que coloca um profissional dedicado à convergência desses temas, acho que traz à luz tudo isso que a sua fala... que orientou sua fala e que também pode nos ajudar aqui a tecer uma boa conversa. Então, obrigada. Eu queria pedir a escolha de não fazer apresentações formais. Eu vou pedir, então, que tanto Bruna quanto Rosalia, corrigindo, Rosalia, correto? Então, Rosalia, escolham formas mais rápidas, digamos, para a gente aproveitar o tempo, de se apresentarem as credenciais que julgarem mais importantes, mas aí queria que emendasse numa reflexão que é de que maneira as instituições com as quais vocês estão vinculadas hoje têm projetado imaginários e o quanto isso se relaciona com esse futuro, ou, concordando com o secretário Guilherme, um futuro permanente, presente ESG. Então, começar pela Bruna e depois passar à Rosalia. Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui com todos. Queria agradecer o convite da Beatriz também. Dizer que é uma honra estar aqui com Carlota, estar com o Hugo, que é uma pessoa... Tenho a alegria de estar dividindo essa mesa, que é uma pessoa muito inspiradora para todo mundo que é apaixonado por cultura. Acho que o trabalho que o Instituto Vale tem feito, ele é de muito impacto, assim, porque, de fato, é muito amplificado, muito presente. Acho que é o que essa palavra impacto significa, de fato, deixar uma marca, deixar um legado. Eu acho que isso tem sido construído. Então, fico muito feliz também por ser um dos pais do Museu da Manhã. Eu sou hoje diretora-geral do Museu da Manhã, tenho a alegria de herdar esse filhote de uma certa maneira e seguimos dividindo ele porque o Instituto Vale está junto com a gente no museu ainda. E Rosalia, também uma inspiração, uma mulher com uma energia maravilhosa, a gente já se conhece de outros encontros, projetos importantes feitos aqui, então fico muito contente de estar aqui. Falando um pouco de mim, enfim, estou à frente do Museu da Manhã hoje. Não venho do mundo de museus. Eu, anteriormente, trabalhava muito com consultoria, bastante ligada à marca, especificamente comportamento jovem. O que os jovens ou o que a cultura tem... Como a cultura tem se transformado, aí falando de uma cultura / comportamento de forma geral, o que tem mudado no mundo e como as marcas conseguem se adaptar a essas mudanças ou criar em cima dessas mudanças. E sabemos que elas têm sido muito aceleradas, então é difícil se antecipar. E, para mim, tem uma grande alegria de juntar essa conexão de uma trajetória muito mais ligada à empresa, à consultoria e ao comportamento jovem ao Museu da Manhã, porque acho que é um momento de uma grande oportunidade de estar à frente de um projeto
que impacta muita gente. A gente, essa semana, está celebrando 6 milhões de visitantes no Museu do Amanhã desde a sua inauguração. Eu não estou lá desde a inauguração do museu, há 8 anos atrás, quase 8 anos, mas é muito impressionante e nos traz muito orgulho ver um projeto ligado à ciência, ligado a pensar esse futuro, pensar os impactos positivos. O que a gente deseja, né? Quais são os futuros desejáveis, recebendo 6 milhões de visitantes, pessoas que, muitas delas, nunca visitaram um museu antes. Isso tem um impacto gigantesco no Brasil, isso tem um impacto gigantesco no Rio de Janeiro, na região da Pequena África, que é uma região onde o museu está posicionado, e isso não é um detalhe também. Ser um museu que pensa ciência, que pensa o futuro, que pensa o amanhã, nesta região, nesse epicentro do mundo que o Rio de Janeiro é, de muitas maneiras, né, tem uma responsabilidade muito grande. Futuro para quem? Futuro feito com quem? Quando a gente fala desses futuros possíveis, desses amanhãs possíveis, tudo isso perpassa uma discussão grande de impacto, que é como que a gente consegue hoje pensar em cultura, pensar em projetos de impacto social, projetos que deixam um legado, envolvendo essas comunidades de uma maneira verdadeira, de uma maneira que não é top-down ou dita como o que deve ser, mas co-construindo esse futuro de fato. Acho que o Museu do Amanhã ele vem com 5 perguntas principais, né? De onde viemos? Eu, quando cheguei no museu, achei muito interessante isso. Você fala do Museu do Amanhã e você vem lá de trás, né? De onde viemos? Porque é uma reflexão, claro, fundamental. De onde viemos, quem somos, onde estamos, para onde vamos e como queremos ir. Essa última pergunta da exposição do museu, para mim, ela é o início de muita coisa. Ela termina a exposição e ela inicia tudo. Ela inicia toda a programação, tudo que você vai fazer, como queremos ir. Essa é a pergunta que deveria nos causar uma reflexão profunda todos os dias, quando a gente acorda. Como é que a gente quer ir para esse futuro? Com quem a gente quer ir? Quem a gente quer trazer nessa construção? Essa é a discussão fundamental que, obviamente, a gente se envolve, se depara com projetos de cultura que queiram, de fato, causar algum impacto. Então, já não sei, acho que respondi um pouco, me apresentei aqui, é isso. Fiva, eu hesitei há bocado se devia mesmo subir ao palco. Então, depois daquela apresentação, aquela música, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pintar, não sei fazer nada. Eu, às vezes, digo isto quando estou com amigos e pessoas que fazem coisas maravilhosas e fico muito agradada e reconhecida por isso. Portanto, muito obrigada por me terem convidado. Hoje é feriado em Portugal. E eu, de facto, estou feliz por estar aqui convosco. Há 3 semanas, mais ou menos, que estive no Museu do Amanhã pela primeira vez e fiquei impressionada. Aquela força, aquela luz, tudo aquilo que tem lá. E eu sou muito crítica dos museus, não é? Porque levo 27 anos a trabalhar nas áreas de museu. E, portanto, fiquei deslumbrada. E ficar-se deslumbrada quando se vai a um sítio, a um lugar, ou uma conferência, ou uma exposição, é o melhor que nos pode acontecer. Porque significa que nos emocionamos e que nos toca. E a minha formação base é filosofia. E é muito curioso porque como é que uma pessoa de filosofia está há 27 anos a dirigir um programa que foi criado comigo e com um então Ministro da Ciência e Tecnologia em Portugal, que foi genial, uma grande pessoa. Infelizmente já não está connosco, mas ele era José Maria Negago, era físico, vinha do CERN e teve o trabalho de fundar o Ministério da Ciência e Tecnologia em Portugal. Não havia ministério até à altura, era uma secretaria de Estado. E ele, sendo cientista, integrou o governo de que era primeiro-ministro António Guterres, que agora é o secretário-geral das Nações Unidas. Portanto, vejam a sorte que eu tive, de facto, em ter começado a trabalhar nesta área de uma forma e com pessoas tão envolventes e tão exigentes naquilo que faziam. E
E há uma neurocientista que morreu durante o Covid. Ela uma grande cientista, Maria de Sousa, portuguesa, mas que viveu nos Estados Unidos muitos anos, e ela dizia, deu uma conferência uma vez, ainda eu era professora de filosofia, e ela disse, já vi um filósofo hoje? Olha que pode precisar de um amanhã. E projetou aquilo no ecrã. E aquilo encheu-me também de grande alegria. E, portanto, acho sempre que o pensamento filosófico e a filosofia e o pensar o que fazemos nos lugares onde estamos faz toda a diferença. Estão todos convidados para irem ao Pavilhão do Conhecimento, que é no Parque das Nações. É a sede, e é um museu interativo, é a sede da Ciência Viva, que é a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Portanto, significa que nós não fazemos... Eu, às vezes, desejo ser só diretora de um museu, porque já é muito, e muito trabalho dá. Mas, de facto, temos uma rede de 21 em todo o país. E estão situados em sítios extraordinários, como uma antiga prisão, uma antiga fábrica, uma mina, uma igreja. Já não são mais. Já não têm mais essas funções, mas é um trabalho que fazemos com as autarquias e com as instituições científicas, portanto, com as prefeituras e com as instituições científicas. E são espaços que estão espalhados no país e que são casas de ciência, abertas à comunidade. E isso faz uma aproximação ao público, aos públicos, de uma maneira muito, muito curiosa. Portanto, eu sou uma sortuda, porque trabalho nisto há 27 anos e quando comecei era sozinha e hoje tenho 150 pessoas a dirigir, mais as 400 e tal, que estão na rede de centros, mas aí têm as suas autonomias e o trabalho que fazem é de facto extraordinário. Devo dizer que na próxima semana irei para o Centro Ciência Viva mais recente, que fica no norte do país, no Minho, em Arcos de Valdevez, e vou ser diretora por 3 dias desse centro. Portanto, nós fazemos a troca de diretores e chamamos hoje quem manda sou eu. E, portanto, acabei ontem o programa que vou apresentar durante esses 3 dias e os meus colegas fazem todos o mesmo e trocamos pelo país de direção. Porque quando falamos de cultura, de arte, geralmente não falam de ciência. E eu não sei porquê. Porque a ciência e a cultura científica também faz parte dos museus, da arte e da cultura. Mas a verdade é que ainda há dias assistiam os resultados no Centro Cultural de Belém, que tem museus e está aqui em Lisboa com uma implantação muito boa e com um grande trabalho, e fizeram um estudo de museus e nunca se lembram dos centros de ciência. Portanto, os Science Centers, os centros de ciência, que são museus interativos de ciência e tecnologia, não estão quase nunca nesses estudos de impacto e nesses grupos. Portanto, nós fazemos residências de artistas em laboratórios científicos, desafiamos escolas de arte, isso foi há pouco tempo, a desenharem joias de ciência. E fizemos uma exposição no Pavilhão do Conhecimento, pequenina, por uma semana, dessas joias produzidas. E convidámos cientistas, homens e mulheres, numa passarela vermelha, claro, no Pavilhão do Conhecimento, onde eles e elas passaram essas joias. Joias inspiradas na ciência. Eu tenho uma linda, que não trouxe hoje, mas que é muito bonita e é inspirada nas bactérias da pneumonia. Dizer que isso é bonito, mas resultou uma peça de arte que eu muitas vezes uso e tenho o gosto de dizer que foi dessa parceria entre arte e ciência. Acho que já estou a entrar no tema, não é? Sim. Porque apresentar-me
disse que era de filosofia, também aqui na cidade de Lisboa, fui vereadora da Cultura e da Educação e, portanto, entrei nesse mundo da política, próxima das pessoas. E foi uma experiência muito boa. Mas eu, quando saí, disse ao Presidente da Câmara, por acaso agora é Primeiro-Ministro, disse-lhe, eu não volto, só volto se for para Presidente. Porque, de facto, bom, tem graça. Mas é um trabalho, é um trabalho muito, muito próximo das pessoas e muito difícil de fazer, muitos consensos, muitas cedências, muito aquilo que nós hoje temos que ter cada vez mais, que é o respeito pelos outros, não é? Pelas suas ideias, pelo seu trabalho, pelas suas diferenças. E no Pavilhão do Conhecimento, Bruna, amanhã, se não fores, tens falta, também tem falta. Portanto, estarei lá e terei muito gosto para receber. Eu contrario muito a minha equipa e digo, não, nós não somos inclusivos. Não, nós não estamos a fazer ainda um trabalho que temos que fazer de grande relevância para a sociedade, embora não temos esses milhões de visitantes. Portugal é bem mais pequenino, Lisboa é bem mais pequenina que o Rio e também o Museu do Amanhã é muito bonito e muito impactante. Mas sim, somos, a nível nacional, dos museus mais visitados do país, o Pavilhão do Conhecimento, à nossa escala. E, portanto, depois no seguimento da conversa. Obrigada. Muito obrigada. Eu quero pegar um fio. Sim, vários fios aqui são elementos para essa conversa. Mas eu quero pegar quando você trouxe, Rosalie, o exemplo de chamar artistas para uma sensibilização em torno do que o museu e a ciência, em que lugar a ciência está no nosso imaginário, né? Como se fosse preciso criar alguma agenda de sedução para que a percepção do público em geral mudasse. Eu acho que o pano de fundo aqui, porque insistir para que a gente fizesse essa conversa, porque a gente está falando o tempo inteiro de percepção, e me parece que a arte e a cultura têm, talvez, uma capacidade de acelerar essas urgências, assim, a percepção sobre essas urgências. E digo isso, e gostaria de ouvir aí os três nesse sentido. A gente tem domínio dos dados, a gente tem conhecimento sobre os possíveis efeitos da emergência climática, por exemplo. A gente continua falando numa linguagem, talvez, excessivamente técnica, e queria muito ouvir vocês nesse sentido. E por que a gente não conseguiu, então, como sociedade, chegar nos lugares onde a gente... os futuros desejados, e como vocês percebem esses hardwares e museus, ou a própria imaginação, ou a arte, nos ajudando nesse futuro desejado e construindo, talvez, um novo léxico e um novo imaginário para a gente avançar no que parece que está dado e não conseguimos ainda. Fica à vontade aqui. Quer ir, Igor? Tá. Eu acho que essa é uma discussão super importante, nessa conexão de cultura com essa discussão de emergência climática. Inclusive, lá, agora em agosto, lá em Belém, teve exatamente um fórum internacional de cultura, sustentabilidade e cidadania climática, um pré-COP. E a discussão ali foi de como adensar as políticas de cultura e correlacionar elas com as grandes questões da Amazônia e, portanto, da agenda climática brasileira, na medida que a Amazônia tem essa centralidade. Eu acho que essa é uma visão, foi dito aqui pelo secretário do Ministério da Fazenda também, a perspectiva de parceria público-privada é fundamental. Eu acho que nessa agenda da cultura não basta fazer sozinho, e aí eu acho, não é sozinho no sentido de parceiros privados, a da sociedade civil, é junto também com uma visão de política pública de cultura. O Bartolomeu tem promovido, o nosso presidente, esse diálogo com o Ministério da Cultura, com a ministra Sônia Guajajara também, das políticas de povos indígenas, que a gente tem também buscado dialogar, tentando ver uma visão estruturante. Na medida em que
há muitas pessoas aqui de Portugal, não sei, conhecem insuficiente. O Brasil tem um mecanismo muito inovador constitucional, que é o dos incentivos fiscais, não apenas à cultura, ao esporte, à criança, ao idoso e à saúde, e que é uma possibilidade que é oferecida constitucionalmente para que pessoas físicas e pessoas jurídicas dediquem uma parcela do imposto de renda a pagar nessas agendas. Então, em última instância, nós estamos falando de um dinheiro público, que era um tributo a ser pago ao governo, para entrar nos cofres do governo, mas que é permitido que a sociedade civil, seja ela pessoa jurídica ou pessoa física, utilize essa fatia do recurso público em ações de interesse público. Portanto, eu critico essa ideia de marketing nessas agendas. Nada contra o marketing para ter outras agendas, mas quando usando renúncia fiscal. E aí é muito importante essa articulação. Nós estamos num caminho, né, de resgate de uma agenda cultural no Brasil muito importante, num caminho de resgate de uma agenda ambiental muito importante, num caminho de valorização das diversas identidades brasileiras muito importantes. Então, uma empresa que tem a capacidade de avaliar, e outras grandes, a Petrobras, o Prado está anunciando, aí teve até conversando com o nosso CEO esses dias, também retomar a presença da Petrobras nessas agendas, é muito importante. E é muito importante num alinhamento, numa visão de Estado. Eu, como empresa, corporação, que tenho essa visão de cidadania, de compreensão do momento do mundo, o que eu posso fazer para ajudar nessas agendas? Então, eu acho que é muito importante. E a cultura, ela não está isolada, ela é transversal, ela não está isolada da discussão de transição climática justa e responsável. Acho que tem um ponto muito interessante que você traz essa pergunta. Eu ultimamente tenho me deparado com algumas discussões que é o que é um museu de ciências versus um museu de arte, o que eu acho uma grande besteira, essa discussão. Acho que é uma discussão rasa, porque, no fim das contas, quando você fala de arte, você fala de cultura, de impacto, isso deveria permear tudo. Não acho que existe um problema hoje em você ser um museu de ciência que tem arte, que tem obras, não precisa ser necessariamente um museu apenas de narrativa. Acho que, inclusive, traz uma força gigantesca você ter essa comunidade criadora ao redor dessa produção ali, daquele local. A gente está vivendo, até num paralelo, talvez, com tecnologia, né? A gente fala muito de tecnologia, vamos tornar nossos negócios mais tecnológicos, enfim. Obviamente, isso não vai se dar tendo um negócio de hoje e colocando uma capa de tecnologia em cima dele. Você vai ter que usar a tecnologia como uma lente. Você precisa trabalhar, entender o potencial dessa tecnologia e construir seu negócio a partir dela. A mesma coisa eu enxergo com o ESG. Não adianta você ter os negócios de sempre e dizer: temos uma capa, uma camada adiposa de ESG ao redor disso, não vai funcionar. Você vai precisar repensar a maneira como você faz seu negócio, você vai precisar repensar a maneira como você atua, que impacto, o que você enxerga como impacto, quais são as métricas e toda essa discussão que sabemos. E isso, claro, a partir do que o Hugo trouxe também, é uma cadeia de impactos muito importante de se notar, essa sequência, né? Tanto as empresas investindo em cultura e tendo essa permeabilidade gigante, esse impacto grande, apostando, por exemplo, num projeto como o Museu do Amanhã, investindo no Museu do Amanhã a longo prazo, também você poder contar com esse investimento a longo prazo, que traz uma segurança, uma construção. E o museu, como essa segunda etapa, sendo um ponto importante de distribuição dessa cultura, não só para o público, mas também para os artistas que estão criando, para as vozes que estão ali dentro, que usam esse espaço como uma plataforma e um ponto de contato com o público também. O museu ele não é só, é claro, um espaço de reverberar ideias criadas por seus curadores de sempre. Ele deve, cada vez mais, acho que no mundo de hoje, ser um espaço que é um ponto de encontro para se cocriar esse futuro, para se chamar as pessoas que estão criando esse futuro, para construírem juntas. E eu imagino que isso lá, no início dessa cadeia, seja esperado também, que é cada vez mais trazer mais pessoas para essa produção de uma maneira sustentável, ou ter mais vozes ao redor dessa mesa, trazendo suas ideias e chegando até o público, numa lógica mesmo de influência, microinfluência, de impacto, de reverberação. Isso é muito importante. Nesse sentido, eu entendo um museu de ciências, um museu de arte, um museu de cultura, um espaço de cultura,
como um espaço que ele é uma ponte, ele é um caminho para se construir discussões interessantes, discussões relevantes, discussões de cada vez mais vozes, mais pessoas, para públicos cada vez mais diversos. Como você faz isso? Falando com cada vez mais gente, abrindo um espaço para cada vez mais pessoas virem, criarem. Agora, de novo, nessa lógica da lente, né? Vai ter que mudar muito a forma de fazer. A gente tem se repensado profundamente a forma como a gente faz os negócios, as empresas, os escritórios, os museus, os espaços de cultura. Como que a gente pode ser mais horizontal sem ser só aquela palavra que está na revista ou no propósito? Como ser mais horizontal, como ser mais colaborativo, como, de fato, ter mais escuta, como, de fato, trazer pessoas de uma maneira generosa, numa palavra bem ampla e verdadeira, assim, generosa, aberta, para que elas criem nesses espaços de cultura, tenham incentivos para criar, espaço para criar e usarem esses espaços como uma plataforma de reverberação das suas ideias. Eu acho que esse é o maior desafio hoje, mudar a forma de fazer para que o resultado seja distinto. Caiu o livro do Krenak. Eu vim do Rio apaixonada pela vossa cultura e pela raiz, pela cultura indígena também. Então, isto aqui dava muito pano para mangas. Não vamos discutir museus de arte, museus de ciência e science centers, centros de ciência. Eu trabalho num science center, num centro de ciência. Nós não temos espólio, não temos coleções, não somos um museu de história natural, por exemplo. Que eu abomino a maioria deles. Portanto, também não vou falar nisso. Há pequeninas partes de museus de história natural que são extraordinários e têm mudado muito. Mas há uns que se tinham que renovar muitíssimo mais. Relativamente aos museus de arte, chamamos-lhe assim, e aos science centers, os centros de ciência, os museus de ciência, não faço agora distinção. Os museus de arte são aqueles que se estão a aproximar mais de um movimento mais próximo das pessoas do que os museus de ciência e os science centers. Isto pode ser polémico, mas não faz mal. Até é bom que não concordem. Mas vou dar um exemplo. Eu ia pedir já que é polêmico, eu ia justamente pedir para você falar um pouquinho. Um exemplo. A semana passada, sensivelmente, ou há muito pouco tempo, eu vim de Barcelona há uma semana, precisamente para uma Gago Conference, em honra de José Mariano Gago, do ministro que falei, e li a notícia. No Museu do Prado, em Madrid, estavam a fazer visitas guiadas, marcadas, claro, para grupos restritos de pessoas nuas. Tinham que ir completamente nuas visitar o museu. O que estão a fazer os museus para conseguir visitantes e para conseguir imprensa e para conseguir publicidade? Não estou contra isso. Nós estamos sempre a pensar em coisas diferentes nos centros de ciência para fazer também, para ter essa atração de públicos. Mas achei muito curioso, até pensei, nem pela minha cabeça passou tal história. Eu que adoro imaginar coisas, aquilo não me passou pela cabeça. E, de facto, e se pensarmos bem, tem algum sentido, porque são peças de arte de nus, da antiga Grécia, romano, etc., e que vão ser apreciadas por pessoas também, elas próprias nuas. Portanto, estamos neste patamar em que há um movimento dos museus, e eu vejo muito mais nos das artes, a buscarem públicos, a fazerem oficinas de antes não faziam, a fazerem oficinas de antes, e não faziam porquê? Eles têm peças valiosíssimas. É tão lindo o espólio que têm, a maior parte dos museus de arte, seja de arte contemporânea ou outros. São peças de grande valor, são únicas
E as pessoas acorrem a visitar. Ainda agora estavam peças, exposições do Miró e Picasso, juntos. Portanto, também tiveram essa lembrança. Em Barcelona, no Museu de Picasso, convidarem obras de Miró. E no Museu de Miró, convidaram obras de Picasso. E, portanto, andaram a mostrar ao público um pouco o paralelismo, as similitudes ou as diferenças grandes que eles tinham. E isso é um atrator novo para quem visita. Portanto, nesse particular, o mundo mudou muito. E é muito curioso também perceber que os museus de ciência não têm assim tantos e tantos. Se forem ao Pavilhão do Conhecimento, Parque das Nações, mais uma vez, vão ver que o caminho os leva ao Oceanário. O Oceanário tem tantos visitantes que às vezes tem que fechar as portas, principalmente no verão, porque não cabem lá. As pessoas adoram ir ver os animais. Isso é uma atração enorme. E passam em frente ao Pavilhão do Conhecimento, que é lindíssimo e recomendo, e pensam assim, vou lá entrar e vão-me fazer perguntas difíceis do tempo da escola, física, matemática, não vou entrar. E uma vez vencida a barreira, e quando entram, é um uau, porque de facto, hoje a maneira que temos de levar, desde os mais novos aos mais velhos, o interesse pela ciência é muito grande. E esse interesse pelos museus, do modo geral, já vem e está enraizado em escritores. Lembro o Orhan Pamuk, foi Prémio Nobel da Literatura, aqui há uns anos, já não me lembro quantos, e ele, em Istambul, comprou uma casa e instalou o museu que ele escreveu no livro, o Museu da Inocência. Portanto, o que ele fez foi, pegou no livro que escreveu e fez um museu, comprou a casa e chama-se o Museu da Inocência. É arrepiante entrar naquele espaço. E escreveu, ele sendo um escritor, escreveu o Manifesto dos Museus, que é pequenino e que merece ser lido, em que ele diz, mais ou menos, existe o Hermitage, existe o Prado, existe o Louvre, os grandes museus. Têm o seu tempo, têm a sua magnitude, e é bom terem existido e existirem. Mas temos que olhar para os museus mais pequeninos, aqueles que estão numa escala mais próxima das pessoas, aqueles que tratam, até ao museu dos como é que é? Das relações partidas. Eu estou mal da minha garganta. Dos corações partidos. Está muito perto da vida de todo ser humano, um coração isso, partido, não né? É? Quem é que não teve já um coração partido? Portanto, dá mesmo vontade. Aquela carta, não vou guardar mais. Museu com ela. Aquele anel, não. É desta que vai embora. E, portanto, isso é impactar as pessoas. Eu sonho fazer um museu. Temos 21, mas não chega. Gostava de fazer um museu do vazio. Hugo, quem sabe? Se fazemos uma... Amanhã de manhã. Muito Amanhã bom. Muito bom. Eu queria usar o tempo que a gente tem ainda para fazer uma pergunta para cada um de vocês diferente agora. Aproveitar a experiência da Bruna em estudando comportamento, entendendo algumas transições. A gente falou aqui dos museus e eu queria tirar um pouco o foco só, ou não deixar a pergunta exclusivamente a museus, mas todo de uma produção, digamos, cultural e artística, e te ouvir. Você acha que a gente está produzindo utopia ou mais distopia? Porque a minha sensação pessoal, na perspectiva do audiovisual, a gente tem produzido mais histórias que não deram certo do que sonhos possíveis e comuns. Então, a gente tem Mad Max, a gente tem Contos de Aia, a gente tem um acervo gigantesco de distopias. E queria te ouvir daí, com todo esse seu repertório, como é que você vê isso e qual aposta você faria? Porque também a gente ouve aí de uma geração com ansiedade climática e tantas outras coisas. Então, como é que a gente desvenda
que caminho faz mais sentido, sonhar ou mostrar o tamanho do problema e um pouco sua visão sobre essas apostas e caminhos. Sempre considerando a cultura e a arte a serviço desse futuro que queremos. Tem um livro maravilhoso do Franco Berardi, que é acho que se chama O Fim do Futuro, ou alguma coisa trágica dessa maneira, que fala muito sobre essa nova geração, né? Depois do 9/11 ali, você tem uma geração que cada vez menos acredita nessa ideia de futuro como utópica. Fim das utopias, de uma certa maneira, porque há uma grande decepção, uma crise enorme instaurada, colocada, e, enfim, comportamentos geracionais que a gente pode trazer dos millennials à geração Z, a gente vai descendo ali, vai mutando o nome de alguma forma, falando sobre esse fim dessa crença, dessa utopia. O que eu acho interessante é ver, não só a partir desse livro do Berardi, mas também de pesquisa, de comportamento, você fala com essa nova geração, não existe essa conexão grande com essa visão utópica. O futuro será melhor, a ideia do sonho americano, o futuro será melhor do que foi antes. Existe, pelo contrário, uma visão um pouco pessimista, isso aparece muito em pesquisa qualitativa, quantitativa também. Ao mesmo tempo, você vê empresas trabalhando muito essa ideia. Eu, há um tempo atrás, cheguei a fazer um estudo que passava por uma semiótica de futuro. E como que a gente tem usado a palavra futuro incessantemente em marketing e publicidade na rua, qualquer ponto de ônibus, você vê lá, seize the future, pegue o futuro, mude o futuro, transforme o futuro. Uma ideia de posse desse futuro impressionante. E aí você bate uma narrativa com a outra e você fala, tem algum gap nesse caminho? Tem algum boi nessa linha? A gente fala no Brasil, né? Algo está acontecendo, porque como eu pego esse futuro, transformo esse futuro, mudo esse futuro, toda a narrativa do empowerment, da autonomia, do vai lá e faz. Enquanto você tem uma geração mais nova que fala, faz o quê? Transformamos como? A partir dessa distância, eu acho que existe uma responsabilidade muito grande de se construir essa ponte de alguma maneira. Não sei nem se construir a ponte é o melhor dos termos, mas como você pega esse tecido que está esgarçado de fato e o que você faz com ele. Acho que, a partir disso, nessa sua pergunta, todo o trabalho de distopia, todo o trabalho de ficção científica tem sido muito discutido em cultura, né? Criar futuros distópicos, ir para o impossível, criar os cenários mais inesperados possíveis e, a partir dele, ir voltando esse novelo e construindo como é que sairíamos de hoje. O Museu da Manhã, até, hoje, ele é uma cátedra da Unesco de alfabetização em futuros, Futures Literacy. É o primeiro museu no mundo a se tornar uma cátedra da Unesco, discutindo esse tema. E é muito interessante porque, quando a gente fala de alfabetização em futuros, a gente está falando exatamente... A metodologia da Unesco fala sobre isso. Quando a gente pensa no futuro, esse futuro já está enviesado. Você constrói a sua ideia de futuro a partir do que você acha possível hoje. Existem certos caminhos, o caminho mais reto ou até o mais desviante, ele passa de uma visão do possível hoje. E toda a metodologia da alfabetização em futuros é sobre sai daqui desse hoje, vai lá para frente, vai para a distopia, constrói algo totalmente impensado e volta, vem nesse retroplanning, de uma certa maneira, tentando entender como você chega num hoje possível. Certamente, a partir desse hoje, com crise climática, ansiedade climática, crise de credibilidade mesmo, eu acho que não vai conseguir construir essas pontes para esse futuro que a gente precisa e que a gente deseja. A gente vai precisar ser mais ousado, talvez ir para esse lugar dessa distopia mesmo, ser ousado e pensar o que tem que mudar radicalmente. E como a gente faz ser possível esse radical, esse pensamento radical revolucionário. Ouvir, obviamente, outras narrativas, para além das nossas. Eu sou uma mulher branca altamente privilegiada, e com total noção disso, a minha narrativa ela vai até um certo ponto. E como que eu consigo aprender, ter escuta, olhar para outras narrativas e trazer essas narrativas para um centro de um palco, e aí dentro de um espaço de cultura, dentro de espaços de impacto, para que essas narrativas reverberem, se ampliem e impactem pessoas e que a gente consiga construir outras visões de futuro também. Acho que esse é um pensamento radical, o pensamento radical que a gente tem visto em autores indígenas, autores negros, autoras queer, são pensamentos de outra forma de ver o mundo. Não esquecendo
tem um livro também maravilhoso do Halberstam que fala a arte queer do fracasso. Alguma tradução do gênero, que é você já parte para pensar esse mundo que a gente precisa dessa transformação radical, você já parte de um fracasso. O fracasso do mundo de hoje, que é um mundo que não está funcionando. E é importante fracassar nesse não funcionando de hoje para ir para um lugar outro, que vai pensar em outras formas de se estar, que vai questionar esse hoje, que vai ter essa coragem e vai construir outros caminhos possíveis a partir disso. Vou fazer as duas de uma vez só, porque já me chamaram a atenção aqui em relação ao tempo. A Rosalia dividiu alguns sonhos aqui, desde lá de trás. Uma filósofa que integra o governo, a partir de uma visão que era nova naquele contexto. Então, eu queria te perguntar, qual que é a nossa supernova? Assim? Você que tem uma visão e uma trajetória que parece bastante plural. Então, onde a gente aposta para chegar nesse futuro que é o hoje? E para o Hugo, eu quero perguntar, dada a sua trajetória, a importância da Vale e clima, natureza e cultura no mesmo cartão de visita, o que a gente tem que produzir em termos de imaginário na COP30 e qual o nosso papel como anfitriões de um debate tão importante? Eu acho que eu vou falar muito depressa porque eu queria dizer ainda muitas coisas. Não sei quanto tempo temos. Eu vou à sua pergunta, mas eu ando apaixonada, é demais. Ando a gostar muito de ler este livro, que é de um finlandês jovem, e é Competências para o Futuro, que ele diz que não se pode ensinar o futuro como se ensina a gramática, etc. E as escolas têm muitos currículos longos onde falam das competências para o futuro, e ele diz que os diplomas deviam ter prazo de validade. Começa logo por aí. Eu acho essa ideia engraçada. Engraçada significa que deve ser tomada a sério. Mas eu vou só contar uma história muito rápida. É que, e prende-se com o trabalho que a Ciência Viva tem feito. Sabem que há um Ciência Viva no Rio? Não. É uma história linda, que eu descobri anos mais tarde. Portanto, como sabem, tivemos a sorte em Portugal de ter um ministro que criou a Ciência Viva e criou o Sistema Científico Nacional, ao mesmo tempo que criou um sistema de divulgação e cultura científica. E isso é raro. Alguém que vê logo, de uma forma visionária, que são importantes políticas científicas, mas que é importante também uma organização que atue na sociedade, nos mais novos, que é aí que tudo começa. O futuro está sentado nas salas de aula hoje. Portanto, é lá que eles estão. Aqui em Portugal não hoje, que é feriado, mas estão aí pelo mundo e, portanto, amanhã já estão. Esse é o futuro, são os que estão lá sentados. E é para eles que temos que olhar com muita atenção. E, de facto, o professor Mariano Gago, quando cria a Ciência Viva, nós tínhamos um nome muito estranho, não era Ciência Viva, era um nome muito comprido, com siglas. E ele, a certa altura, diz, temos que arranjar um nome para isto, não pode ser assim. Está bem, um nome. E eu à espera desesperadamente que saísse um nome. Se calhar deve ter ciência. Sim, Ciência Viva. E eu digo, que nome fantástico. E juro que achei, ainda hoje acho. Passado uns 3 anos, eu descubro que o nome existe no Brasil, existe no Rio de Janeiro. E é um pequeno grupo que criou e começou a trabalhar há uns anos com um grande físico, Maurice Bazin, que viveu no Rio muitos anos e ainda deu aulas aqui em Lisboa, no Instituto Superior-Técnico, e, portanto, era gente da física. E ele tem um livro conceituadíssimo, o Maurice Bazin, e foi quem nos ajudou a criar o Pavilhão do Conhecimento, e porque trabalhou também no exploratório em São Francisco. E, portanto, era esta cadeia de relações de físicos e de pessoas da ciência que
pensavam muito sobre a educação e cultura científica. E Mariano Gago dizia 3 coisas para termos êxito. É preciso apoio político, sempre. Não se cria um programa nacional de grande dimensão sem haver apoio político. E ele dava-o. Temos que trabalhar com os professores. Temos que trabalhar com os cientistas. Portanto, isso era repetidamente, trabalhar com políticos, professores e cientistas. E assim temos estado a fazer. Mas os resultados de um instrumento que mede o impacto da literacia europeia e que é aplicado a Portugal, já há muitos anos também, claro, põe-nos... Portugal estava sempre no fim da lista, sempre. Eu lembro-me de já estar aí há quase 20 anos na Ciência Viva, muito recente, ainda com o Zé Mariano Gago, e eu dizia, nós não conseguimos descolar do fim, estamos sempre no fim da linha. Éramos os últimos na Europa, em quase todos os indicadores, a medir a literacia científica. E ele dizia-me, é preciso 2 coisas, paciência e tempo. E os resultados aparecem. E não é que apareceram. No último Eurobarómetro, que saiu em 2021, Portugal está nos primeiros lugares em quase todos os indicadores. E isto está a suscitar um movimento a nível da Europa. Teve cá na semana passada um ministro austríaco que veio ter reunião connosco e discutir e perceber como, e outros países, a Polónia, a Alemanha, sobretudo, que de facto olham para o milagre. E eu até fui à Academia das Ciências de Viena e disse, milagre não, estou entre cientistas, não há milagres. Há muito trabalho e há não parar. Quando paramos não ficamos aqui, andamos para trás, porque há sempre alguém que passa à frente. Então imaginem, e a história só agora é que vai começar. Eu, que trabalho há 27 anos a fazer este trabalho de divulgação e cultura científica, com muitas equipas, com a comunidade científica, sobretudo, etc., vou ao supermercado fazer as minhas compras de semana. E vejo na prateleira uma garrafa de azeite. E a garrafa é linda, marketing, e diz azeite feito com azeitonas colhidas ao luar. Aquilo pareceu muito romântico e achei que belo jantar que eu vou preparar. Comprei a garrafa. Claro que tenho um filho que fez marketing e ele dizia, mãe, tu és permeável. O que é isso? Uma garrafa? E eu disse, homens, não ligam a este lado romântico da coisa. E passado pouco tempo, isto foi mesmo um desastre, passado pouco tempo, uma semana ou 2, saíram notícias em todos os jornais. Eu não trouxe isto porque não me deixaram trazer slides, não me deixaram. Que diziam que os países do Sul, Portugal, sobretudo Portugal, Itália, Espanha, Grécia, começaram a ter este péssimo hábito de acolher as azeitonas à noite. Aquilo do luar era uma coisa, enfim, mais de marketing. E aconteceu um desastre ecológico. Milhares, centenas e centenas de milhares de pássaros morreram. E a fotografia era muito dura, porque era as azeitonas no chão, com as folhas, e muitos pássaros mortos. E porquê? Porque eles dormem à noite em cima das árvores. E aquelas máquinas que vão apanhar as azeitonas sugam as azeitonas e sugam os pássaros. Que horror! Estamos a falar de desafios do desenvolvimento. Estamos a falar de sustentabilidade, não é? E nós que somos tão atentos a isso, eu tão atenta a isso, caí na armadilha. Portanto, a cultura científica, tudo o que é ligado ao conhecimento, apanha-nos na primeira curva, não é? Eu fiquei mesmo envergonhada. Eu sinto que é minha obrigação
muitas vezes, mostrar aquelas fotos quando faço conferências, às vezes não tem nada a ver com o assunto. Quase como agora. Quase. Porque estamos a falar numa como é que se chama, do milénio, numa dessas... Objetivos do milênio. Sim, objetivos do milénio. Desenvolvimento Do sustentável. desenvolvimento sustentável. E, portanto, vem a propósito. Mas mesmo às vezes, quando não vem a propósito, eu sinto a obrigação de mostrar. Porque é para estarmos alerta. Por muito que estejamos atentos, somos apanhados. Não é nem Facto. imaginação que você está falando, é fato. Que precisa, É facto. que a gente precisa entrar em Portanto, contato para mudar comportamento. facto mesmo. Isto aqui não é imaginação. Portanto, é uma grande distopia negativa. Há distopias boas. Não vamos pô-las todas no mesmo saco. Eu até, pessoalmente, gosto muito de algumas. Mas há distopias negativas. Esta é uma delas. Portanto, temos que ser atentos, críticos, alerta, emocionar-nos com as coisas, mas perguntar. A pergunta é sempre mais importante do que a resposta em ciência e em tudo. E era Eu não essa, quero ficar nesse lugar. Era essa a mensagem. Isso que eu ia falar, maravilhosa essa mensagem de fechamento. Melhor as perguntas do que buscar as respostas. E vou pedir para o Hugo ser breve. Muito difícil estar nesse papel de fazer essas edições. Eu começo citando uma frase que eu não lembro o autor, que o futuro era bom no passado. E acho que nos cabe fazer ele ficar bom no presente, que eu acho que é um pouco o que estamos tentando fazer aqui hoje. É o que estamos tentando fazer. E, aliás, devo dizer que sou formado em filosofia também. Tá? Então, temos dois. A sua pergunta foi sobre a COP, né? Mas... acho que eu não consigo falar em 1 minuto sobre a sua pergunta. Eu acho que eu prefiro ficar no que já falamos até aqui. Na verdade, eu acho que essa discussão entre arte, ciência e tecnologia, ela é um sofisma, ela é um falso paradoxo. Portanto, até porque a origem da palavra arte, ela vem de tekne em grego, e, portanto, se conectam tudo. Então, assim, eu acho que a dimensão de arte, de cultura e de tecnologia, e esses museus que foram citados, eu acho que eles introduziram no Brasil, e eu tive só a sorte de estar num certo lugar podendo fazer aquilo, esses museus que oferecem uma experiência para o visitante, né? Na verdade, tiram ele do lugar de um certo conforto, de uma observação nem sempre a mais engajada em relação à arte, e nada contra os museus de arte, também fiz o Museu de Arte do Rio. Então, mas é uma tipologia de museu que oferece uma cosmologia, uma perspectiva cosmológica em determinado contexto daquele conteúdo, seja ele qual for. Eu acho que esse é o papel da arte, de tirar as pessoas da sua zona de conforto e da arte e da cultura, e imaginar novos mundos. E num momento em que o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Portanto, é um desafio que não é para pouco, não é para amadores. Eu acho que essa dimensão ela é fundamental. E daí a palavra que eu insisti no fim da minha fala, a da ideia de conviver, né? De viver com, conviver, viver com o outro, viver para o outro. Então, eu acho que essa é a perspectiva. E, para encerrar, cito um autor que gosto muito, do Maranhão, que é um dos estados onde a Vale opera, Ferreira Goulart, que diz que a arte existe porque a vida não basta. Obrigada, gente. Eu espero que uma conversa que não é tão trivial em fóruns SG siga como essa, siga em outros espaços, que vocês fiquem inspirados pelas reflexões aqui. Eu vou pedir... Obrigada. Vou agradecer aos que estiveram aqui agora e vou pedir que fiquem aqui um instantinho comigo, porque os senhores perceberam que nós tivemos aqui um artista pintando a sua tela. Se quiser continuar, acabou? Ótimo. Então, deu tempo. O nome dessa artista é Julia Yoshimura.
Ela nos emprestou um pouquinho da sua cor hoje. E eu peço a atenção de vocês ao painel, porque a Júlia tem umas palavrinhas para dar para a gente. Olá, meu nome é Júlia Yoshimura. Eu tenho 26 anos e sou brasileira, natural de São Paulo, formada em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Federal de São Paulo e atualmente mestranda em Artes Plásticas na Belas Artes do Porto. Todo o meu trabalho ele surge de uma inquietação por ter crescido e nascido em São Paulo, que é conhecida como a Cidade Cinza. Então, por eu ter crescido numa cidade que é conhecida como a Cidade Cinza e uma cidade que é sucumbida pelos prédios e que a natureza não tem essa presença forte, cresceu essa falta de uma conexão e da presença do verde no meu cotidiano. Através disso, desse propósito e dessa insatisfação, o meu trabalho artístico ele se desenvolve de várias maneiras plásticas. Tanto pela arte urbana, essa minha vontade de trazer uma arte pública e democrática, em que pode atingir qualquer pessoa. Quando eu faço o meu trabalho em vitral, que é geralmente com vidro reciclado e que traz uma outra perspectiva de manuseio e de técnica. Através dessas duas materialidades, o meu objetivo é sempre buscar uma reconexão entre o ser humano e o ser vegetal, de uma forma que isso instigue e fortaleça mais o cuidado com a natureza. Então, através da pintura, seja por cores muito fortes em que eu busco fazer com que a pessoa mergulhe realmente nas texturas e nas cores da natureza, ou quando eu faço as minhas esculturas e vitrais, em que eu trago a natureza para fazer parte da obra, seja ela numa queima, num processo de vidro soprado, seja ela impressa no vidro. Então, a natureza ela se encaixa no meu trabalho de duas formas diferentes, mas ela está ali sempre presente. E todo o meu trabalho ele tem esse anseio e essa vontade de reconectar as pessoas com o mundo natural, por principalmente acreditar que a gente não consegue cuidar daquilo que a gente não sente a presença e não valoriza. Então, a minha busca é realmente trazer essa reconexão e pregar por um mundo mais sustentável através da arte e da cultura. E na tela que eu pintei aqui para o evento, que é, na verdade, a floração do pau-brasil, eu tive essa vontade porque, claramente, o pau-brasil ele tem um papel muito importante na história do Brasil e de Portugal, e as pessoas elas não conhecem muito como que é essa flor, como que é a floração dessa espécie. Então, através da minha pintura, eu também busco trazer um lado até científico e de conhecimento para as pessoas terem essa noção, porque eu acredito que a gente só vai proteger aquilo que a gente conhece. Então, eu busco sempre trazer um pouco da botânica e das espécies e ampliar esse conhecimento da nossa flora que é tão bonita e rica.